Atos 12. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Glória a Deus. Quero agradecer também a todos os que ajudaram nesses dias, que enquanto nós não temos o nosso local de retiro ainda, a nossa chácara, que em breve nós teremos em nome de Jesus, amém? Nós não conseguimos locar a chácara onde nós fizemos os encontros, então a gente fez a conferência à noite e durante o dia teve algumas atividades, futebol, voleibol. O pessoal foi tomar banho de piscina, oraram muito, evangelizaram, pregaram, foram para as ruas. E quero parabenizar a todos que estiveram envolvidos nisso, porque foi muito lindo. Na página da igreja tem algumas fotos do pessoal nas sinaleiras, evangelizando, convidando, e eu entendo igreja por isso, querido. Igreja no original significa chamados para fora. Então esse é o propósito da igreja. Quando a igreja não transforma do lado de fora, é porque ela está machucada do lado de dentro. Quando a igreja não toca do lado de fora, é porque ela está ferida do lado de dentro. Então a igreja é chamados para fora, é para transformar os ambientes lá fora. Essa palavra que você irá ouvir hoje é para modificar as coisas lá do lado de fora, porque você estará sendo sarado do lado de dentro, curado do lado de dentro, para transformar os ambientes do lado de fora. É por isso que Jesus dizia aos discípulos: não saiam de Jerusalém enquanto do alto vocês não receberem o poder, porque o poder entra dentro, e quando ele entrar dentro, vocês mudarão os ambientes do lado de fora. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. É por isso que Jesus diz: eu estarei convosco até a consumação do século. E já não é mais do lado de fora, mas é do lado de dentro. Porque é no lado de dentro que começa a mudança, no lado de fora. Tem gente que ora para mudar tantas coisas ao redor. Tem gente que ora e diz: Deus muda a minha família, Deus muda a minha casa, Deus muda a minha vida, Deus muda a minha vida financeira, Deus muda a situação, a minha saúde, Deus muda as coisas do lado de fora, mas não entende muitas vezes que o que tem que mudar é aqui dentro. Porque quando você entender que quando mudar aqui dentro, as coisas do lado de fora serão naturalmente transformadas, então sua oração começará a ser: Deus, muda-me do lado de dentro. Arranca de mim aquilo que não te agrada aqui do lado de dentro, arranca de mim. Deus abençoe em nome de Jesus. Tua vida seja próspera em todas as áreas. Oh, aleluia. E é isso que Deus quer fazer hoje, querido. E eu quero dizer para você que tem algo que, se tem algo que tem poder, e se tem algo que revela o poder de Deus através da Bíblia, pode ver, de Gênesis a Apocalipse, há algo muito poderoso e que eu e você precisamos entender, que se chama o poder da intimidade. Onde não há intimidade, não há fruto. Onde não há intimidade, não há nada gerado. E onde não há intimidade, se gera algo ferido, machucado, que irá sofrer. Mas num lugar de intimidade se gera coisas saradas, se gera coisas que alimentam, se gera coisas que duram, se gera coisas que permanecem. Por isso que eu e você precisamos entender o valor, o significado, o propósito da intimidade. Por isso que em determinados momentos Jesus pegava Pedro, Tiago e João e dizia: ei, eu quero tirar vocês do meio da multidão e vou levar vocês para um local de intimidade. Em Mateus 17, quando ele se transfigura e revela a sua glória aos seus discípulos, ele os leva a um lugar de intimidade. Por isso que a palavra diz: quando você quiser ouvir o teu Pai, quando você quiser ter um momento extraordinário na sua vida, vá para o seu quarto, feche a porta. Porque é na intimidade que acontecem as coisas grandiosas da sua vida. Aquilo que você é no íntimo irá se revelar no meio da multidão.
A mulher do fluxo de sangue, no íntimo dela dizia: se eu tão somente tocar na orla dele, eu serei curado. Intimamente ela falava, intimamente ela clamava, intimamente ela gritava, e aquilo que estava no íntimo dela, em um momento se tornou realidade. Ela ouve Jesus, ela vê Jesus, ela toca na orla de Jesus, e Jesus para e diz: ei, quem me tocou? Alguém me tocou intimamente, que de mim saiu o poder. Existe diferença em você esbarrar em Jesus do que você tocar intimamente nele, porque dele sai poder. E é isso que Deus quer derramar na sua vida nessa noite. Se você quiser, se você está disposto a receber isso, se você veio para esse culto com sede disso, agora você pode ter vindo aqui simplesmente para ver o que vai acontecer, ou você pode vir aqui para viver o extraordinário de Deus e dizer: esse dia Deus mudou minha vida, esse dia Deus tocou minha vida, esse dia aconteceu algo que eu nunca imaginei, esse dia aconteceu algo que a minha vida nunca mais foi a mesma. Oh, aleluia! Por isso quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia então em Atos capítulo 12, versículo 5 em diante. A palavra de Deus diz assim: Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Na noite anterior do dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre os dois soldados, preso por 2 algemas, e as sentinelas na porta o guardavam na prisão. De repente apareceu um anjo do Senhor e brilhou uma luz na prisão. Tocando em Pedro do lado, despertou-o, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas. Disse-lhe o anjo: vista-se e calça as tuas sandálias. E ele o fez. E disse-lhe mais: coloca nas costas a tua capa e siga-me. Pedro, saindo, o seguia e não sabia que era real o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram na porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu sozinha. Tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se afastou dele. Pedro, voltando a si, disse: agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que estava o povo judeu. Depois de perceber isso, foi até a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos orando. Batendo Pedro na porta do pátio, uma criada chamada Rode saiu para atender. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti? Mas ela afirmava que era verdade. Então disseram: é o seu anjo. Pedro, porém, continuava a bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Sinalizando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: contai isso a Tiago e aos irmãos. Então partiu para outro lugar. Amém? Feche teus olhos, curve sua cabeça, ore ao Senhor, diga: Deus, fale comigo, Pai, ministre através da tua palavra, Pai.
Repreendemos tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, mas que a Tua palavra fale conosco nessa noite, Deus. Entendemos que há um grande propósito para o Senhor fazer em nossas vidas nessa noite, através da Sua palavra. Por isso nós abrimos nosso coração, nossa mente e recebemos, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Querido, essa palavra está falando a respeito de um momento muito difícil, tanto na vida dos discípulos de Jesus, quanto na vida de Pedro. A Bíblia está falando de um momento em que Pedro está preso. E essa prisão de Pedro não é uma prisão que seria temporária. Essa prisão de Pedro não é uma prisão que seria por alguns dias ou por alguns meses. Essa prisão em que Pedro está é uma prisão que o levaria à morte. Herodes estava tentando arrancar a raiz do cristianismo. Herodes estava tentando matar aqueles que estavam levando a palavra de Deus, e o cristianismo estava explodindo, porque o Espírito Santo havia descido em Atos 2, e o cristianismo começou a crescer de uma maneira em que o Império Romano não conseguia mais segurar. Então Pedro, ele está em uma situação de desespero, porque não havia esperança para Pedro. Já haviam matado Tiago, já haviam matado outros homens, outras mulheres da igreja, e a perseguição era constante. E nesse momento parece que Pedro jamais irá escapar dessa prisão. Nesse momento parece que Pedro jamais iria sair dessa situação, porque a pouca influência da igreja pequena, recém começando, não tinha condições de se comparar com a força do Império Romano, de Herodes, daquele homem que comandava, que dava ordens, que dizia: ei, prendam esse povo, matam este povo, aniquilem esse cristianismo. Não havia influência do cristianismo tão grande assim como havia do Império Romano. Mas nesse momento Pedro está preso, Pedro está prestes a ser condenado, e o que nós percebemos é que a igreja não sai à rua bater lata, a igreja não sai à rua cobrar seus direitos, a igreja não vai fazer abaixo-assinado para libertar Pedro. A igreja, ela se coloca numa posição daquilo que Cristo nos ensina. A igreja se coloca de joelhos em favor da vida de Pedro. A Bíblia diz que enquanto Pedro está na prisão, a igreja faz contínua oração pela vida dele. Enquanto Pedro está preso, a igreja está de joelhos, e eles não apelam para as autoridades para que libertem Pedro, mas eles se reúnem para orar em favor de Pedro. Porque quando você faz o que não tem mais o que fazer, é que define o que é que você vai viver. Não há o que fazer. O Império Romano está com Pedro, Pedro está na prisão, Herodes matou Tiago, Herodes está matando os cristãos, Herodes não quer o cristianismo crescendo, Herodes quer aniquilar com esse povo cristão, que fala de um homem que desceu do céu trazendo uma revelação, falando de salvação e dizendo que era rei, rei dos reis, senhor dos senhores, em que o povo agora é capaz de morrer por esse homem, em que o povo agora é capaz de dar sua vida por eles. E esse povo, eles têm duas opções, querido: é eles começar a chorar, reclamar, murmurar, ou eles têm a opção de orar. Eles poderiam ficar chorando, reclamando, murmurando, ou eles podiam orar.
E nos dias de hoje parece que oração é algo que tem que ser feito com escala. Tem gente que me pergunta: pastor, o senhor não vai fazer escala de oração? Não! Para orar não precisa escala, para orar precisa ter o desejo da intimidade. Para orar não precisa escala, porque orar é um desejo natural meu e seu, é a maneira que eu e você permanecemos vivos e andando no propósito de Deus. E então este povo, quando está vivendo este grande caos, eles resolvem se colocar de joelhos diante do Senhor, diante de Deus, e dizer: Deus, nós não temos condições. Pai, nós não temos como enfrentar Herodes. Pai, nós não temos espada para lutar com ele, mas o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Criador dos céus e da terra, o Senhor é o que tem a chave da prisão nas mãos, o Senhor é o que liberta o preso, o Senhor é o que cura o enfermo, o Senhor é o que dá vida aos mortos. Toca na prisão de Pedro. Deixa eu dizer algo para você, querido: a reclamação e a murmuração jamais terão o resultado de uma oração. Ah, como tem gente que reclama, como tem gente que murmura e não ora. Ah, como tem gente que se queixa. Recém estávamos falando: se o culto é longo, reclama. Se o culto é curto, reclama. Se tem luz, reclama. Se não tem luz, reclama. Para de reclamar, para de murmurar e vai orar. Porque a tua oração tem o poder de trazer algo para a prisão de muitos jovens e muitas pessoas que neste carnaval estão aí fora morrendo. Nesse instante há pais e mães carregando caixão. Nesse instante há pais e mães enterrando o filho. E nós, como igreja, precisamos entender o poder da oração. Quando a igreja entende o poder que há no joelho, quem conhece o poder da oração jamais desanima em meio a um turbilhão, querido. Quem conhece o poder da oração não fica com medo por causa das circunstâncias. Quem conhece o poder da oração não reclama, não murmura, mas ora. Quem conhece o poder da oração sabe o local de intimidade, sabe o local que tem que ir, sabe o local que tem que buscar. Deixa eu dizer algo para você: o anjo chamou Pedro da prisão, mas a oração da igreja chamou o anjo para buscar Pedro na prisão. Ah, meu Deus. O anjo chega para Pedro e diz: Pedro, levanta-te daí, coloca tuas sandálias, coloca tua capa, coloca tua roupa, que tem alguém te chamando lá fora. Tem uma igreja orando, tem uma igreja buscando, tem alguém clamando, e o teu propósito não se encerra na prisão, porque aquele que te chamou é que te leva, te sustenta e te guarda. Ei! Xeribababa! Qual é a situação que você tem vivido no dia de hoje, querido? Qual é a circunstância que você está vivendo? Qual é o momento que você está passando? Deixa eu dizer algo para você, que isso só vai acabar no momento em que Ele disser. A circunstância diz: eu prendi. A circunstância diz: eu matei. A circunstância diz: vendemos José. A circunstância diz: lançamos José no fundo do poço. A circunstância diz: José agora é escravo. Mas ele diz: ele não é escravo, ele não morreu, ele não está no fundo do poço, porque ele é governador. Ei, xerebababa! Quem vive por causa da circunstância, querido, não entende a voz daquele que o chamou. Qual é a situação que você está vivendo? De repente essa situação é um meio de transporte para Deus te levar para o teu propósito.
Jonas foi engolido por um peixe, e o peixe não era o fim, o peixe era o meio de transporte. Parecia ser o fim, mas era apenas o começo de algo novo. Aquilo que parece ser o teu fim pode ser o começo de algo novo de Deus na sua vida. Lázaro, sai para fora, porque não é o fim, é apenas o começo. Eita glória! Aquilo que parece ser o final, aquilo que parece terminar, pode ser o começo da vontade de Deus se cumprindo na tua vida, querido. Ah, meu Deus! Oração é você saber com quem tem que falar, querido. Oração é você conectar o altar com o trono. Oração é você conectar o teu coração com a vontade de Deus. Oração é você conectar a tua mente com a mente daquele que sabe tudo, todas as coisas. Oração é você buscar a revelação da direção daquele que olha o ontem, o hoje e o amanhã. Oração é você crer naquele que desenhou, é crer naquele que estruturou, é crer naquele que fez todo o planejamento da sua vida. É aquele que diz: eu sei os planos que tenho para vós. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, andem por mim. O que é que tem dado direção à sua vida, querido? Pedro está sentenciado de morte, mas ele está numa igreja que ora. Pedro está condenado à morte, mas ele fazia parte de uma igreja que sabia o poder da oração. Pedro está preso e o destino dele era a morte. Herodes dizia: logo logo mataremos, logo logo acabaremos com a vida de Pedro. E a igreja orando, dizendo: logo logo o anjo vem, logo logo a cadeia se abre, logo logo a algema cai, logo logo ele estará vivendo o propósito e o plano estabelecido no céu. Ai, meu Deus! Oh, aleluia! Quem determina os teus planos, querido, não são as circunstâncias que você vive. Esses problemas que você está vivendo no momento não determinam o teu destino. Esses problemas que você está vivendo hoje não determinam aquilo que aquele que te chamou para ser, o que você deve ser. Existem causas que são perdidas, e elas só são perdidas quando nós perdemos o desejo de orar. Causas são perdidas. Causas perdidas são perdidas até você entender o poder da oração. Causas perdidas só são perdidas até você entender o poder da glória e da manifestação de Deus. Não há derrota para aquele que sabe onde é o seu refúgio, querido. Muito obrigado, minha loura, meu amor, bênção na minha vida. Graças a Deus. Um dia alguém orou para mim ter uma esposa sábia, abençoada. A igreja estava em constante oração pela vida de Pedro. Pedro está em uma prisão e a Bíblia diz que ele fica longos dias ali. A Bíblia diz que Pedro está há alguns dias na prisão, mas aqueles dias enquanto Pedro está preso, havia uma igreja orando. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que de repente há algo preso aí dentro de você, que hoje Deus está querendo libertar. De repente há um sonho preso aí dentro de você. De repente há um propósito preso aí dentro de você. De repente há um plano preso aí dentro de você. De repente há um chamado tremendo preso aí dentro de você. De repente há uma família restaurada presa aí dentro de você. De repente está alguém curado, sarado, liberto, preso que está aí dentro de você. Mas hoje o anjo toca essa prisão e traz para fora o propósito estabelecido por Deus. Ah, Deus. Quem é que está preso aí, queridos? São filhos espirituais.
O que é que está preso aí, querido? É a sua cura. O que é que está preso aí? É a sua família. O que é que está preso aí? Ninguém enterra aquilo que Deus fez para viver, querido. E ninguém prende aquilo que Deus disse que seria livre. A cruz de Cristo, o sangue de Cristo verteu na cruz para que eu e você fôssemos livres. Pai, está consumado, tetelestai, o véu se rasgou e agora eles são livres do pecado. O pecado não os aprisiona. O meu santo dos santos está livre, livre acesso. Agora eles são livres. A cura está aí, a restauração está aí. E a intimidade chegou novamente. Oh Deus. De repente Deus quer fazer você voltar a viver aqueles sonhos que você pensa que Herodes enterrou. Qual é o Herodes que chegou na sua vida, querido? Qual é o Herodes que lançou os teus sonhos atrás de uma prisão? Qual é o Herodes? É uma depressão? Problema familiar? Problema no ministério? Qual é o Herodes que está se levantando contra o propósito de Deus na sua vida? Qual é o Herodes que está tentando prender aquilo que Deus fez para ser livre? Qual é o Herodes que está tentando destruir aquilo que Deus construiu? Qual é o Herodes que está tentando dizer para você que você jamais sairá dessa prisão? Desses pensamentos, desses sentimentos, dessas emoções, que há anos de repente você está carregando, que há anos de repente você tem levado consigo. Herodes não tem poder de dar uma sentença para aquele que Jesus chamou, dizendo: seja meu imitador, vinde após mim e eu vou fazer de você pescador de homem. Quando Deus tem um propósito para você, não há Herodes que te prende. Quando Deus tem um plano para a sua vida, nada te aprisiona. Quando Deus tem um projeto para a tua vida, nada te lança atrás das cadeias. Dos 13 aos 23 anos preso, cocaína, prostituição, pornografia, em tudo que você imaginar que havia de coisa ruim eu fiz na minha vida, querido. Dos 13 aos 23 anos andando, sendo preso, sendo escravo por algo que dizia: você nunca mais vai sair daí. Porque você não conhece aquele que manda o anjo vir. Porque você não sabe que quando o anjo chega a cadeia se quebra, quando o anjo chega a algema cai, quando o anjo chega ele diz: te veste, porque as tuas vestes são a tua identidade, bota a sua sandália, porque a partir de hoje o teu caminho é outro. Oh, aleluia! Aí fazer 10 anos que o anjo entrou lá dentro de um centro de recuperação e disse: esse menino aí com os sonhos presos, com o propósito preso, com os problemas que está vivendo, você, pregador da minha palavra. De repente nessa noite Deus está querendo fazer nascer algo aí dentro de você. De repente nessa noite Deus está querendo trazer algo para fora que ficou lançado, jogado atrás de uma prisão há anos na sua vida. Qual é o Herodes que tem tentado prender os teus sonhos? De um lado, a autoridade romana. De um lado, uma grande potência. De um lado, o grande poder humano. De outro, uma igreja com uma única arma: a oração. De um lado Herodes com espada, com arsenal, com cavalos, com tudo o que você imagina. De outro lado uma igreja perseguida que conheceu o valor da intimidade. De um lado Herodes cheio de treinamento, de outro uma igreja com lágrimas e um propósito. Você entendeu o valor do teu propósito e o significado das tuas lágrimas, você não chora mais por aquilo que você perdeu.
mas você chora para viver aquilo que Deus tem para você. A Bíblia diz que enquanto a igreja ora, Pedro dorme. Pedro está tão preocupado que no outro dia ele ia morrer, que ele já estava dormindo. A igreja orando, a igreja clamando, os guardas esperando, olhando, dizendo: amanhã nós te matamos. E Pedro dizendo: se você soubesse que eu já andei morto, eu já morri, eu já não vivo mais eu, mas já vive aquele que vive em mim, já é Cristo que vive em mim, eu já estou morto, viver para mim é Ele e o morrer é lucro. Eu imagino Pedro olhando para os guardas, e os guardas dizendo: amanhã você morre. E Pedro diz: deixa eu dormir um pouquinho. Pedro, amanhã nós rachamos você no meio. E ele diz: ei, para de me incomodar, deixa eu dormir um pouquinho. Porque aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Descansa no Senhor, querido. Porque Deus dá os seus enquanto Pedro dormia e o anjo chegava. Pedro dormia, a igreja orava e o anjo chegava. Pedro dormia, a igreja orava e o anjo chegava. Pedro dormia, a igreja orava e o anjo chegava. De repente você está dormindo, mas tem alguém orando por você. O anjo vai chegar. Há 7 dias Pedro já estava preso, querido. Eram dias de festa. Era um dia de festa da Páscoa. Mas durante todos esses dias a igreja passou orando. Porque você precisa entender o momento de celebrar e o momento de guerrear em oração. Não conte vitória enquanto não venceu, querido. Celebre quando a vitória vem, mas no momento de guerra, no momento de buscar, no momento de estar na presença de Deus, você tem que entender que tem que buscar pelo propósito de Deus. Pedro, ele está em uma prisão e ele está tranquilo, mas a igreja está crendo, querido. E na sua última noite de vida, Pedro dorme, Pedro descansa. Pedro diz: eu quero entrar nos céus com o meu amado. A morte não é o fim para aquele que vive por Cristo, querido. A igreja de Atos era uma igreja apaixonada por morrer. A igreja de Atos era uma igreja que desejava morrer, mas a igreja de hoje é uma igreja que só pensa naquilo de hoje. A igreja de hoje é uma igreja que só faz campanha para aquelas coisas de hoje. Eu e você precisamos estar preparados para todos os momentos da nossa vida, querido. Pedro, ele descansa porque ele sabia em quem ele iria confiar. A igreja ora, a igreja clama, a igreja busca e o anjo age, querido. Porque as nossas ações na terra irão buscar as intervenções do céu. Pai nosso que estais no céu, assim orareis, que a vontade do céu se estabeleça na terra. Venha com o teu reino, venha com o teu governo. As tuas decisões aqui na terra, querido, é que determinará a direção que virá do céu. A sua maior influência aqui na terra é no momento que você está orando. Influenciar uma geração não é apenas pregar, ministrar e falar, mas influenciar uma geração é ter uma vida de oração no secreto com Deus. O momento que você mais influencia as pessoas é o momento que você ora. Eu quero dizer algo para você hoje: Deus tem resposta para a tua vida. Eu quero dizer algo para você, que há Pedros aí dentro preso que Deus quer libertar nessa noite. De repente você não entende até nem por que você está aqui nessa noite, mas existem Pedros aí dentro de você que precisam ser libertos. O anjo desperta Pedro, o anjo anestesia os guardas, o anjo abre a porta para que Pedro saia.
Mas deixa eu dizer algo para você, querido. O levantar é com Pedro. Se você quer viver o sobrenatural, você vai ter que levantar. Se você quer viver o sobrenatural, você vai ter que decidir sair da posição que você está. Se você quer viver o sobrenatural, levantar é com você, vestir a roupa é com você, colocar a capa é com você, colocar as sandálias é com você, seguir o anjo é com você. Levanta-te depressa. Não deixe para amanhã o que tem que ser feito hoje. Não deixe para amanhã o posicionamento que se tem que tomar hoje. A Bíblia diz que o anjo chega e diz: Pedro, levanta-te depressa. Coloca a tua roupa, coloca a tua capa, coloca as tuas sandálias e siga-me, porque aquilo que eu tenho que fazer eu faço, mas o que você tem que fazer você faz. Sabe por que tem gente que não vive o sobrenatural, querido, até mesmo no meio da igreja? É porque fica esperando os sinais miraculosos em tudo. É porque fica esperando o anjo fazer tudo. É porque fica esperando Deus fazer tudo. Pastor, eu estou com um problema. Pastor, eu estou orando há anos. Ei, de repente não é mais para você orar, é para você tomar uma atitude. A igreja ora, o anjo chega. Quando o anjo chega é tempo de decisão. Quando o anjo chega é tempo de posicionamento, de dizer: ei anjo, eu te sigo, onde é que eu vou? Há momentos em que eu e você precisamos entender onde queremos chegar. E quando o anjo chega para Pedro, o anjo diz: ei Pedro, eu vou te tirar daí, mas você tem que se levantar. Quando você faz o que tem que fazer, querido, Deus te tira de ambientes que eram para você morrer. Quando você faz o que você tem que fazer, Deus te tira de ambientes que eram para você morrer espiritualmente, que era para você morrer emocionalmente, que era para os teus sonhos morrer. Deus te tira, Deus te resgata, Deus te remove, mas você tem que se levantar, você tem que colocar suas vestes, você tem que colocar os teus sapatos, porque aquilo que você tem que fazer, você tem que fazer. A Bíblia diz que quando Pedro está do lado de fora, eles andam mais um pouquinho, eles andam mais uma quadra, eles andam mais um pouco, e a Bíblia diz que Pedro olha e ele não vê nada. O anjo sumiu, o anjo foi embora. E agora Pedro está ali, ele olha para trás, ele vê a prisão, ele olha e não vê mais o anjo. E agora quem me dá direção? E agora quem me diz para onde ir? O anjo se apresenta, o anjo me manda sair, o anjo me manda colocar as vestes, e agora o anjo me deixa. Deixa eu dizer algo para você, querido, que quando Deus te liberta, chega um momento que você tem que decidir o que você quer dali para frente. Quando Deus muda a tua história, vai chegar um momento que você vai ter que decidir: ou você volta para a prisão, ou você vai para o local de oração. Ou você volta para a prisão, ou você vai para um local de oração, ou você fica aí onde você está esperando Herodes pegar você novamente. Tem gente que paralisa no meio do caminho porque não sabe o que fazer, querido. Tem gente que paralisa no meio do caminho porque não sabe tomar decisão sozinha. Mas a Bíblia diz que Pedro, no momento em que ele percebe que está sozinho, no momento em que ele percebe que está livre, no momento em que ele percebe que o anjo não está ali, ele sai dali e vai para casa de oração. Lá onde a igreja estava reunida, lá onde a igreja estava buscando. É para onde você vai depois que Deus te liberta, que revela o que você alimenta no teu coração, querido. Quer saber o que uma pessoa é apaixonada? É ver Deus fazer um milagre na vida dela. Tem gente que já orei por pessoa que ressuscitou, querido. Estava morto, ressuscitou, mas não se posicionou diante de Deus. Já orei por pessoas que estavam doente, ferida, foi sarado, foi curado, mas não se posicionou diante de Deus. Já orei por pessoas que eram presas a vício, foram libertos, mas não se posicionaram diante de Deus, revelando o desejo que havia no coração.
que é que você alimenta no teu coração, querido? Eu imagino que Pedro, enquanto dormia, Pedro, enquanto estava na prisão, Pedro lembrava e dizia: meu Deus, a igreja deve estar orando. Meu Deus, que vontade de estar com os irmãos orando. Meu Deus, que vontade de estar com aquele povo orando. E então a Bíblia diz que quando Pedro chega naquela casa de oração, quando Pedro chega naquele lugar, uma mulher chamada Rode vem atendê-lo. E quando ele diz: ei, sou eu, Pedro, a Bíblia diz que aquela mulher sai correndo sem saber o que fazer. E então ela avisa as pessoas e diz: ei, Pedro está aí. E então eu imagino as pessoas olhando para ela e dizendo: que Pedro? E ela dizendo: aquele que nós estávamos orando há pouco. O fruto da nossa oração chegou. Ah, meu Deus. Ah, se você entender essa chave na tua vida, querido. Quem é Pedro? Pedro é o fruto da oração. Pedro é o fruto do clamor. Pedro é o fruto daquele meu pranto. Pedro é o fruto do meu quebrantamento. Hoje Deus tem fruto do teu quebrantamento para você. Calabaçou. Hoje é dia de respostas, querido. Hoje pode ser um dia qualquer, para os outros prisioneiros era um dia normal, os outros prisioneiros continuaram normal, mas Pedro sai correndo, Pedro sai da prisão e diz: aqui não é meu lugar é lá, aqui não é meu destino é lá, quem determina a minha vida não é Herodes, mas é a vontade do céu. Oh Deus! Se eu estou num culto desse, eu dou um salto mortal para trás, falando em 6 línguas estranhas diferentes, caio de pé cantando. Deixa eu dizer algo para você, querido. Hoje aquilo que estava sentenciado para morrer, hoje aquilo que estava sentenciado à morte, irá voltar à sua vida, para que o propósito de Deus se estabeleça, para que os sonhos de Deus se estabeleçam e para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Pedro estava sentenciado à morte, Pedro estava na prisão para morrer, Pedro já não tinha mais oportunidade, Pedro já não tinha mais chance, mas o anjo abriu as portas do inferno, o anjo livra Pedro da morte e o anjo tira o propósito de Deus da prisão. Mais adiante ele morreu, de cabeça para baixo, olhando para a cruz e dizendo: vem em mim, cruz. Eu e você fomos feitos um para o outro. Você é o meu tamanho, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Vira-me de cabeça para baixo, mas não naquele momento. Porque quem determina a tua vida, querido, é aquele que te criou, é aquele que te gerou. Certo dia sentenciaram um rapazinho que gostava de orar. Orava 3 vezes por dia. A Bíblia diz que tentavam encontrar naquele jovenzinho chamado Daniel, apaixonado por oração, apaixonado por secreto, apaixonado por ouvir a voz de Deus, apaixonado por conversar com o Pai da eternidade, apaixonado por conversar com Ele. E a Bíblia diz que eles tentavam derrubar Daniel de tudo que é jeito, tentando encontrar algo na vida dele. E a única coisa que encontraram foi um homem de joelho clamando ao Senhor. E a Bíblia diz que mesmo assim ele diz: vamos matar esse Daniel. Esse Daniel está crescendo demais, esse Daniel está se destacando demais, vamos matar Daniel. Mas como? De que maneira? E a Bíblia diz então que eles criam, que eles fazem uma lei, que todo aquele que adorasse a um outro Deus, que não fosse ao rei, estaria condenado à cova dos leões. E a Bíblia diz que o rei vai lá e coloca o anel, chancela a lei. Pá! A lei está criada, está determinado, proibido orar. Tem gente no dia de hoje que não precisa nem proibir, querido. Não ora mesmo.
terceiriza. Fulano ora por mim, ciclano ora por mim. Mas a Bíblia diz que Daniel, ele tinha uma vida de oração, e 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor. E então, no momento em que criam um decreto para proibir a oração, a vida de intimidade que ele tinha com Deus, a Bíblia diz que aqueles homens vão atrás de Daniel e o encontram orando. Porque não há decreto que pode matar a intimidade daquele que conhece o valor de uma oração. E no momento em que encontram Daniel orando, eles vão ao rei e dizem: Senhor, encontramos aquele homem orando, e há uma lei, há um decreto de morte para esse homem, e ele deve ser lançado na cova dos leões. E a Bíblia diz que pegam um Danielzinho, pegam aquele homem íntimo de Deus e lançam na cova dos leões. E a Bíblia diz lá em Daniel capítulo 6, do versículo 19 em diante, que pela manhã, a primeira luz da aurora, o rei se levanta. E o rei se levanta e ele vai até a cova dos leões e ele diz: Daniel, servo do Deus vivo, será que o Deus a quem tu serve diariamente te livrou? E quando ele coloca o ouvido na porta que dividia e que separava Daniel, ele ouve uma voz que vem lá de dentro gritando: Rei, vive o Senhor para a frente, o Rei com o qual eu tenho intimidade, o Deus vivo fechou a boca dos leões e não deixou com que eles me fizessem mal algum. Ah, meu Deus! Você está entendendo? Daniel orava. O leão não come quem ora. Sabe por que é que o leão não comeu Daniel? Porque ele não estava na carne. É o que diz por aí, né? Como é que tem sido tua vida de oração, querido? Qual é a sentença que veio sobre você? Qual é o diagnóstico que veio sobre você? O que é que as circunstâncias dizem? Tudo dizia que Daniel ia morrer, mas Daniel estava a um passo de glorificar o nome de Deus através da situação que ele estava vivendo. Os irmãos de José olhavam para José e diziam: vão matar José. E Deus dizia para José: José, você vai viver porque você vai governar o Egito e vai alimentar teus irmãos. José, você vive porque a sentença quem dou sou eu. José, você vive porque quem cuida de você sou eu. Nada paralisa aquele que Deus criou para seguir em frente, querido. Nada prende quem tem um decreto de liberdade. Moisés, o libertador, nasce com um decreto de morte. Jesus nasce com um decreto de morte. Não tenha medo de gerar, querido, em sentenças de morte. Joquebede, mãe de Moisés, gera em um período de sentença de morte. Maria, mãe de Jesus, gera num período de sentença de morte. Não tenha medo de gerar, porque a sentença que determina a tua vida, a tua história, é a sentença celestial, é a sentença do céu. Deus quer libertar Pedros de prisões. E a pior prisão nos dias de hoje é a prisão que nós não queremos ser libertos, querido. A pior prisão é aquela prisão que eu gosto de estar dentro. É a prisão que nós inventamos desculpas. Aquela prisão que nós dizemos assim: ainda não é minha hora. Aquela prisão que nós damos a desculpa de dizer: eu sou muito novo. Ou aquela prisão que nós damos a desculpa de dizer: eu sou muito velho para me comprometer com Deus. É aquela prisão que dá a desculpa de dizer assim: não, eu tenho que abrir mão daquilo que eu gosto. Mas Deus, querido,
Ele quer remover todas as algemas que nos prendem, aquilo que pode paralisar o propósito dele das nossas vidas. Deus tem um plano para você, Deus tem um propósito para a sua família. Não aceite essa paralisia, não aceite que esse Pedro fique aí preso dentro de você, porque quando Deus disse que há um plano, há um projeto, há um propósito, é Ele que te direciona para onde Ele quiser. Você nasceu e foi gerado para viver os sonhos e os planos de Deus. Há quanto tempo esse sonho está preso aí? Há quanto tempo esse projeto está preso aí? Hoje é noite dele sair para fora, em nome de Jesus. Se coloque de pé e eu quero orar por você. Feche teus olhos, querido. Os sonhos de Deus jamais morrem. Os sonhos de Deus não morrem. Feche teus olhos. Restaura os sonhos. Restaura. Deixa eu dizer algo para você, que nem tudo que está sentenciado a morrer, morrerá. Nem tudo que parece que vai morrer, morrerá. Viva corações nesse lugar, Senhor. Não desista da sua família, não desista dos seus planos, não desista dos seus sonhos. Matar os Parece que vai morrer, mas se Deus diz que não é para morrer, não vai morrer. o teu coração. Parece que acabou, mas de repente é um recomeço. Você numa cova. Deus tem um recomeço para você. Deus tem um recomeço para essa história. Deus tem um recomeço para esse propósito. Matar E se essa palavra falou ao seu coração nessa noite, eu quero orar por você. Se essa palavra ministrou ao seu coração, eu quero orar por você nessa noite, porque há Pedros aí dentro que vão saltar para fora. uma cova. Há coisas que estão aprisionadas, há planos, sonhos e projetos que estão aprisionados há anos aí, que nessa noite Deus está querendo fazer sair para fora. Os sonhos de Deus Pedro, teu tempo de prisão acabou, Pedro. não desistem. Pedro, a sentença de morte terminou, porque hoje chega uma sentença de vida. Pedro, a sentença de condenação acabou, porque hoje chegou a condenação. A sentença de liberdade, angústia, de enfermidade passou, porque hoje chegou uma sentença de cura, de livramento. Oh Espírito Santo,